E aí vou dar alguns passos atrás, mas bem rápido, não vou me alongar nisso, mas só para a gente ter aí um baseline, trabalhar na mesma linha. Como é que é o Brasil no cenário de emissões? E quando a gente está falando de emissões, aqui eu estou falando de gases de efeito estufa, tá? E gases de efeito estufa, por que a gente fala disso? Os gases de efeito estufa atualmente são os responsáveis pelo aquecimento global e que têm trazido aí todos os transtornos que a gente já tem visto, de nuvens de poeira a temperaturas altíssimas ou quedas também de temperatura. E aí, eu acho também interessante entender que quando a gente está falando, e eu já entro nisso no cenário de transportes, os gases de efeito estufa que são emitidos pelo setor de transporte são os mesmos, a maioria dos gases, ou se não os mesmos, mas a fonte emissora é a mesma dos gases que provocam poluentes locais. Então, a gente, quando fala de emissões do setor de transportes, a gente fala tanto de gases de efeito estufa quanto de poluição do ar. Mas aí, para entender o Brasil nesse contexto de emissões globais, é legal saber que o Brasil é o sexto maior emissor, então, de fato, é um país que emite muito. Agora, a gente sabe também que a maior parte das emissões do Brasil, e é inevitável a gente não falar disso, ainda mais no atual contexto, é a questão de uso do solo e mudança da terra, especialmente aqui a gente está falando de Amazônia. Então, infelizmente, até hoje, o desmatamento e queimada ainda é o nosso grande fator de emissão e a gente definitivamente precisa batalhar para isso ser zerado. Mas, quando a gente olha para o segundo colocado, entendendo ali que o uso do solo, mudança da terra e agricultura estão dentro de um bloco, é o setor de energia o maior emissor. E depois vem processos industriais e questões de gases oriundos de lixo. E aí, dando um zoom no setor de energia, que é onde a gente vai olhar para transporte, pela lógica aí do painel global climático, a gente vê que no Brasil a gente tem um crescimento muito grande das emissões do setor de energia. Isso, diferente de outros países, não é pela questão da produção de energia. O Brasil, ainda bem, não é baseado a sua produção de energia em carvão e termoelétricas. A gente tem muito mais hidroelétricas e tem aí um parque crescente de eólica e solar. Ainda que a gente observe algumas vezes, por exemplo, um leilão que foi recentemente aberto para ter exploração de usinas termoelétricas, mas que também não avançou. Mas, olhando então para transportes, a gente vê ali que transportes é praticamente 50% das emissões, né? 47,5%. Então, o setor de transportes no Brasil é muito, muito importante na questão das emissões. E aí, como eu disse anteriormente, a gente está falando de gás de efeito estufa, mas também está falando de qualidade do ar. E ainda dando um zoom na questão das emissões, aí aqui é um recorte das 27 capitais e as cidades acima de 1 milhão de habitantes. A gente vê que essa primeira barra azul escuro, ela é o setor de transportes. E aí a gente vê o quão ele é representativo em comparação com os outros. A gente vai ver que tem algumas cidades que tem uma variação, por exemplo, a primeira ali, Aracaju, tem muita emissão por causa de cimento, mas aí é uma coisa muito pontual, que tem alguma indústria de produção de cimento. Ou, por exemplo, Porto Velho, que o uso da solo e agricultura são maiores emissores, porque aí tem uma questão ali muito relacionada com desmatamento. Mas se a gente olhar no contexto geral, o setor de transportes, de fato, é o maior emissor em áreas urbanas. Então, nos grandes aglomerados, facilmente a gente pode afirmar que é o setor de transportes o maior emissor. É seguido por saneamento, e isso daqui é interessante também citar a fonte, isso é do SEG Cidades, uma iniciativa do Observatório do Clima, mas o setor de saneamento ele tem muito a ver com o tamanho da população. Então, quanto maior a população, a gente vai ter maior emissão de saneamento. E esse setor de saneamento você poderia, inclusive, também captar as emissões aí. Mas olhando para o nosso foco de hoje, que é de transportes, eu acho que é interessante olhar aqui, de fato, é que o setor de transportes é o maior emissor quando a gente está falando de áreas das maiores aglomerações urbanas.